Tá cansado da mesmice de elfo, anão, goblin e orc? Nesse vídeo você vai descobrir os 4 passos para criar raças de fantasia originais e deixar o seu mundo único e criativo. Então assiste até o final para deixar suas raças memoráveis fora da caixinha, 100% criadas por você e que os seus leitores vão amar. Primeiro, a psicologia. Como a sua raça pensa é o que mais vai destacar ela do resto e deixá-la única, porque isso afeta os comportamentos do dia a dia, a cultura e a sociedade, as interações sociais e até a motivação do personagem. E isso acontece toda hora na sua história. O fator principal que define como ela age e pensa são as suas necessidades, que elas são que um ser precisa para ele ficar saudável tanto na mente e no corpo, e talvez no seu mundo tem saúde mágica, enfim. As necessidades são universais. Todas as pessoas dessa raça vão ter as mesmas. O que muda é a estratégia e o que o indivíduo quer para conseguir suprir essas necessidades. Então, segundo o economista Manfred Max Neef, os humanos têm 9 necessidades principais, todas iguais em importância para sua psicologia. Primeiro, são as necessidades físicas básicas, tipo comida, água, abrigo, saneamento. Segundo, segurança. Aí, lazer, compreensão, afeto, participação, criatividade, significado e autonomia. Tudo o que você faz, tudo é para suprir uma dessas necessidades. E é por isso que criar, tirar ou mudar as necessidades da sua raça vai te dar muitas formas originais dela agir e pensar. Por exemplo, demônios. Então vamos criar uma necessidade. Demônios têm a necessidade sadismo. Se eles passarem muito tempo sem fazer alguém sofrer, eles vão ficar tristes e frustrados. A psicologia deles precisa de sadismo. Mas isso não significa que demônios são do mal. Tipo, torturar pessoa inocente supre essa necessidade? Sim, mas ser um soldado, um impostor em um reino inimigo para destruir ele de dentro para fora com intrigas políticas e manipulação, um capataz de uma prisão ou um promotor que ama destruir a vida dos criminosos mandando eles para cadeia, são todas estratégias do bem, entre muitas aspas, que suprem esse sadismo. Agora, tirar uma necessidade. Demônios não têm a necessidade afeto. Então eles não ficam tristes por não receber afeto dos amigos e o amor da família, e ele nem tem vontade disso. Isso ia alterar pra caramba a dinâmica familiar e de amizade dos demônios. Eles podem ter amigos e família, mas iam ser baseados nas necessidades de lazer, compreensão e participação. Porque eles se divertem com essas pessoas, eles precisam se sentir compreendidos e eles querem contribuir para a sua comunidade, participar das atividades que andam tendo. E por não precisar de afeto, os demônios não ligam se as pessoas gostam deles ou não, a não ser que eles precisam disso para conseguir o que eles querem, algum objetivo. E agora, mudar uma necessidade. Demônios têm a necessidade autonomia muito exagerada. Então eles odeiam receber ordens e fazer coisas por obrigação ou dever. Eles querem se sentir no controle total da própria vida, fazer o que eles querem por gostar e por concordar com isso. Então eles retribuem favores para manter uma relação boa com alguém porque é útil ou por querer, mas nunca por se sentirem em dívida. Isso é motivado por dever ou obrigação. Se você tentar obrigar um demônio a fazer algo ou insinuar que ele deve fazer algo, pode ter certeza que ele vai ficar puto. Já imaginou que tenso escravizar um demônio? O bicho vai sempre criar planos para te trair, fugir, criar rebelião e o caramba mais. Mas a parte boa é que se um demônio é leal a você, ele faz isso por querer e não por obrigação. A não ser que ele esteja te enganando ou até ele te trair porque não gosta mais de você por algum motivo. Mas olha só quanta coisa pro seu mundo e pra sua história, só de alterar algumas necessidades psicológicas da sua raça se baseando nas necessidades humanas. Quanta possibilidade tem para desenvolver personagem e para interação social e vários conflitos pro seu mundo, pra sua história. E para deixar o seu mundo e a sua história ainda mais originais e memoráveis, você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber conteúdos completos com dicas profundas de escrita, RPG de mesa e criação de mundos para você deixar as suas criações cada vez melhores. E deixa o seu like para a gente saber que você está curtindo esse tema e trazer mais vídeos disso para você. Então se inscreve no canal, mete o dedo no like e bora continuar. Depois das necessidades vem os sentimentos. Eles são alarmes que indicam se uma necessidade está sendo suprida ou não. Esse é o papel de todo sentimento que você tem. Então saber que tipos de sentimentos existem vai te ajudar a mostrar como as pessoas dessa raça vão se sentir na sua história e como vão se comportar. A gente pode separar os sentimentos em 3 categorias. Os prazerosos
que indicam que a necessidade está sendo suprida, tipo alegria, satisfação, calma. Os dolorosos, que indicam que a necessidade não está sendo suprida, tristeza, frustração, medo. E os sentimentos morais, que indicam a presença de pensamentos morais de certo e errado, obrigação ou julgamentos, tipo burro, preguiçoso, mau, inapropriado e coisas do tipo. Os 3 sentimentos morais principais são a culpa, que fala que você fez algo errado, a vergonha, que fala que você é alguém ruim, e a raiva, que no geral vem de pensamentos de injustiça, de merecimento e de punição. Você pode entender mais dessas necessidades, sentimentos e como usar tudo isso na sua história no livro Comunicação Não Violenta, do psicólogo e mediador Marshall Rosenberg. O link para você pegar está na descrição e na página de top livros recomendados lá no blog. Segundo, as habilidades da sua raça. Elas são características da raça que vão dar uma vantagem em comparação com humanos. Humanos é sempre a base nesse tipo de criação de mundo, é o padrãozinho. E a habilidade pode ser tanto algo mágico quanto algo biológico. Tipo algum feitiço que toda pessoa dessa raça já nasce sabendo, resistência ao calor, ao frio, visão noturna, telepatia entre pessoas da mesma raça. Tipo, os homens do pilar do Jojo Battle tem super inteligência, 5 sentidos e regeneração. Eles podem conseguir um poder mágico individual e eles têm controle total sobre o próprio corpo, fora que eles comem de um jeito bizarro. No livro brasileiro Ordem Vermelha Filhos da Degradação, um livro incrível, que eu também vou colocar o link na descrição, a raça Kaorsh consegue mudar a cor do seu corpo e das coisas que ele toca. Olha que utilidade esse poder, em vez de ser só algo que vai deixar ele bom pra batalha. E os Wendigos são hardcore. O Wendigo é um ser pálido, esquelético e canibal que vaga pelas florestas nevadas do norte do Canadá. Mesmo se você matar um Wendigo, ou seja, fazer o corpo dele parar de se mexer, ele vai regenerar e reviver. Para você matar de vez um Wendigo, você precisa arrancar o coração do cadáver, que continua batendo mesmo fora do corpo, e pôr numa fogueira. Mas não é só ele queimar no fogo e pronto. O coração é coberto por uma camada de gelo e precisa ficar horas queimando, quase o dia inteiro, até o coração derreter e finalmente o Wendigo morrer de vez. Olha que monstro foda! Só que não para só nos poderes, crie também as fraquezas da sua raça. Fraquezas e limites são mais interessantes para o leitor e para a trama do que os poderes. Essa é a segunda lei de Sanderson, o mesmo princípio que você usa para criar sistemas de magia. Vou deixar o link para a playlist de como criar sistemas de magia aqui no card e na descrição. Lá você vai saber como criar um monte de tipos de sistema de magia para sua história e que vai se encaixar melhor nela. Então, para criar as fraquezas, define tudo que pode causar problemas para sua raça. Machucar a saúde, atrapalhar algum processo biológico, impedir ela de usar suas habilidades ou suas magias, ou qualquer coisa assim. Um clássico é os vampiros morrerem no sol e creepers fugirem de gatinhos. E no anime e mangá Hoseki no Kuni, a raça das gemas tem uma fraqueza muito interessante. Se uma gema quebrar, ela não morre, mas cada parte do seu corpo guarda memórias. Então, se uma gema não colar o seu braço de volta no corpo, ela vai perder parte das suas lembranças para sempre. O mais incrível é como que a autora usa essa fraqueza para avançar na trama e criar plot twists. Para saber mais, assiste esse anime. E saca só essas fanarts fodas que a gente recebeu no nosso Discord! Ele é grátis para você entrar e já conversar sobre o seu mundo, o seu livro, o seu RPG de mesa e muito mais na nossa comunidade super ativa de escritores e criadores de mundo. O link para você entrar nele tá na descrição. Agora a terceira parte, a biologia. Aqui é a parte de como o corpo da sua raça funciona, seja ele natural, mágico, metafísico ou artificial. Biologia é um poço sem fundo, então eu pedi ajuda pro meu amigo World Builder e professor de biologia, Rafael Campos, do canal Craftando Mundos. Rafael, chega aí! Alô, Builders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e eu estou invadindo o episódio do Earthland para falar um pouco sobre a biologia das criaturas fantásticas que vocês estão construindo. E o Zawa pediu para eu aparecer aqui para falar um pouquinho sobre a biologia
e ajudar vocês nessa construção. Porém, quando a gente vai falar um pouco sobre construção de criaturas, principalmente nesse ponto, na parte biológica, temos que falar de fisiologia. Então, quando a gente fala de fisiologia, nós estamos falando do grego physis, que significa o funcionamento, e logos, que é estudo. Então, quando a gente for falar um pouquinho sobre essa questão do funcionamento biológico, para assim entender como a gente vai falar. Quando a gente fala de biologia, poderia ficar aqui horas falando sobre o funcionamento das criaturas e como você poderia utilizar desse conhecimento, porém, vou falar de uma forma rápida, sintética, que quais são os pontos principais para que você consiga desenvolver a criatura fantástica, abordando todos os pontos mínimos para deixar a sua criatura mais crível possível. Então, o primeiro ponto importante para você falar quando for abranger a sua criatura é o habitat, entender as relações de habitat com a sua criatura. Então, por exemplo, aonde ela mora, como ela se locomove, aonde ela se alimenta, qual é a abrangência dessa criatura nessa região ou no mundo como um todo. Então, primeiramente, entender qual é o habitat que a sua criatura vai estar, para entender quais são os mecanismos mínimos para conseguir interagir com esse habitat. Então, se, por exemplo, se é debaixo da água, a parte respiratória debaixo da água, se é um ambiente muito quente para controlar essa temperatura, se é fria da mesma forma, se é um lugar no vácuo, então como ela respira. Então, entender qual que é a relação que tem do habitat com a criatura é o primeiro ponto importante para você entender qual vai ser o funcionamento geral da sua criatura nesse seu ambiente fantástico. Um segundo ponto importante é você entender a relação de alimentação da sua criatura. Então, por exemplo, se ela caça, se ela é caçadora, qual é a estrutura anatômica que ela faz? Ela usa as garras, ela usa os dentes, ela voa, ela faz como? A forma que ela caça, ou qual é a forma como ela se protege, porque entender também essa relação caça-caçador é muito importante. Um outro ponto legal sobre a alimentação é qual é o tipo de alimento que ela vai utilizar. É um alimento orgânico, inorgânico, metafísico, místico? Então entender quais são esses tipos de alimentos é importante para entender o funcionamento. Como, por exemplo, as criaturas carnívoras, elas utilizam de dentes diferentes para rasgar a carne e possuem um estômago um pouco mais desenvolvido para dissolver toda essa carne e um intestino um pouco menor porque não precisa tanto absorver as proteínas. Já animais herbívoros possuem um estômago um pouco menor para a digestão dessa proteína, porém o intestino maior para a absorção dessa fibra. Então, um pouco das estruturas anatômicas entendem como funcionaria um pouco dessa alimentação. E também a locomoção, se ele foge para voar, se ele se enterra debaixo da areia, como que ele faz para essa relação. Então entender um pouco, dependendo do estilo, se por exemplo um alimento for inorgânico, para saber como ele vai dissolver e como vai absorver esses nutrientes, se ele é metafísico como almas, luz, energia, o próprio fogo, ou até mesmo a água, apesar de ser uma parte estrutural da natureza, como ele poderia utilizar dessa alimentação. Então, como ele consegue essa alimentação e como ele faz para conseguir essa alimentação é algo muito importante, principalmente quando você quiser deixar uma criatura mais crível dentro do seu mundo fantástico. Um outro ponto importante para você criar a sua criatura é a parte da reprodução. Quando a gente está crescendo, desenvolvendo, estudando um pouco mais sobre ciências, a gente aprende que toda criatura ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Então a reprodução de uma criatura é algo muito importante para entender como ela funciona. Então os tipos de reprodução, se ela é sexuada, se ela é assexuada. Assexuada, criando clones diferentes, como ele pode construir esse clone, ele arranca um pedaço, esse pedaço cria um outro, ou realmente brota o ser criando outros clones, ou até mesmo há uma estúpida fragmentação e desses fragmentos cresce um ser vivo como um novo. Ou você pode fazer de uma forma sexuada, com diversos pontos diferentes. Por exemplo, ele possui macho e fêmea, 2 machos, 2 fêmeas, ou um terceiro sexo. Existe uma reprodução direta e indireta, onde, como por exemplo, o macho ele fecunda a fêmea, mas a fêmea coloca os ovos no macho, então quem pare é o macho. Então existem várias formas de você fazer uma estruturação sexuada bem interessante. Então existem diversos animais espalhados aí pelo mundo, onde você pode dar uma pesquisadinha e pegar um pouquinho de cada um, até mesmo a reprodução cruzada, onde o macho ele fecunda uma fêmea, mas aquela fêmea também fecunda o macho do outro, então existe essa questão cruzada, onde um fecunda o outro e recebe o espermatozoide de um terceiro. Então é bem interessante, você pode pegar diversos pontos diferentes nessa reprodução. Até mesmo você pode falar sobre a parte comportamental dessa reprodução. O macho vai atrás da fêmea, a fêmea vai atrás do macho, eles procuram entre si, é sazonal, existe um período específico para essa reprodução, então diversos pontos que você pode trabalhar quanto à reprodução da criatura fantástica que você vai abordar. E para finalizar, nós temos os alinhamentos. O Zal ele abordou 2 pontos importantes antes de chegar nesse ponto que a gente está agora, que são
os comportamentos, a parte psicológica e as habilidades. Então é esse momento da parte biológica que você pode tentar explicar biologicamente tanto esses comportamentos quanto essas habilidades. Como, por exemplo, as partes de comportamento, você pode falar sobre os neurotransmissores, sobre hormônios, sobre os feromônios, como, por exemplo, uma criatura é muito arisca. Por quê? Porque ela tem um comportamento A, B, C e D. Mas por que ela tem esse comportamento A, B, C e D? Talvez seja pela hipersensibilidade à luz, seja pelos feromônios do ar, seja pela hipersensibilidade que ela tem no ambiente como um todo no geral. Então você pode explicar alguns comportamentos. Ela é hiperagressiva, mas ela é agressiva com um macho, com uma fêmea, com qualquer um senso de sobrevivência. Então você pode trabalhar diversos pontos diferentes nessas questões psicológicas. Então, se você quiser trabalhar um pouquinho mais sobre isso, você pode pesquisar também algumas doenças neuropsiquiátricas que você pode explicar um pouquinho, um comportamento mais A, um comportamento mais B, a partir de um certo composto químico produzido pela própria criatura ou pelo ambiente que a cerca. Então, é bem legal você fazer essas relações comportamentais, colocando alguns fatores biológicos bem interessantes dentro da sua criatura, e também a parte de poderes ou habilidades. Ele voa porque ele tem asa ou porque ele levita? Mas ele levita, será que os ossos são mais leves? Será que ele tem um gás mais leve que o ar, por isso se levita? Será que o ácido que ele solta é porque é um ácido, existe uma glândula específica, ou é porque é um anexo do intestino, um anexo do estômago, o ácido gástrico dele? Ou será que aquele demônio que consegue fazer um charme naquela criatura é porque ele é mágico, ou ele produz um feromônio que atinge aquela criatura? Ou o fato da pessoa poder ver no escuro é magia, é hipersensibilidade à luz, é uma câmera térmica, é uma radiação, seria um sonar? Então são vários pontos que a gente pode trabalhar em diversas questões diferentes para explicar na sua criatura fantástica. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre a biologia e como deixar suas criaturas mais críveis, porém vou deixar aqui, pausar, finalizar o vídeo com vocês. Valeu! Valeu, Rafael! O link para você conhecer o canal dele, Craftando Mundos, tá aqui no card na descrição. Vai lá que tem muito conteúdo top para você deixar o seu mundo bem profundo. Continuando, o quarto passo para você criar sua raça é inspiração. Então pega inspiração de, primeiro, obras de ficção. Eu te recomendo 2 animes e um livro incríveis com raças incríveis e bem exploradas durante a trama. Primeiro, Hoseki no Kuni, a raça das gemas. Todos os personagens são gemas humanoides, então toda hora você vai descobrir como essa raça funciona, como ela se adapta às suas fraquezas, como seu corpo mineral afeta a sua vida e a posição na sociedade, e muito mais nessa obra-prima de anime. Segundo, Jojo Battle Tendency, a raça dos Homens do Pilar. Eles são basicamente super vampiros astecas unicórnios apelões. Você descobre junto com o protagonista como eles funcionam e algumas explicações científicas, entre aspas, para essa raça e para os seus poderes. E lógico, o protagonista e a trama são cativantes e awesome! Ele começa no episódio 10 do anime Jojo no Kimyona Boken, porque os episódios 1 ao 9 é o Jojo Phantom Blood. Não precisa assistir esse, pode ir direto pro Battle Tendency, mas se você quer assistir o Phantom Blood antes, pula os episódios 6 e 7, senão você vai morrer de tédio e abandonar o anime. E terceiro, Mistborn, nascidos da bruma, a raça dos Kandra. Eles são uma espécie de metamorfos, bichos que mudam a aparência, que comem cadáveres. A sua biologia ela afeta completamente a função na sociedade, a cultura deles, e o mais interessante é como eles surgiram e como eles se reproduzem. Eu falo mais de Mistborn e por que você deve ler na lista de top livros recomendados lá no blog. O link também vai estar na descrição. E outra fonte incrível de inspiração é a mitologia e folclore, tanto da sua cultura quanto de outras. O Tolkien se inspirou em um monte de contos folclóricos que tinha lá da Europa. O cara pegou até coisa da Finlândia, Kalevala, para conseguir criar o Senhor dos Anéis e todo o mundo incrível que ele fez. Então mitologia e folclore são bem top mesmo. Então, por exemplo, a caipora. Nossa, Zawardo, que cringe, folclore brasileiro, coisa de ensino fundamental. É o cacete, caipora, um bicho que conhece floresta com a palma da mão, é ágil pra caramba, consegue imitar perfeitamente o som dos animais e tem medo da luz, que é a fraqueza? Olha que inspiração do caramba pra inventar uma raça assim. E agora bora voltar pro norte do Canadá, o Wendigo. Ele tá sempre com uma fome que nunca se satisfaz, quanto mais ele come, mais fome ele tem. Só de olhar pra ele, você já tem pesadelos por vários dias, como se fosse uma maldição. E se você for atacado e sobreviver, você vira um mendigo. E o mais tenso, ele tem uma forma humana.
Pode ter um mendigo na sua aldeia, à espreita da sua próxima presa. Para achar inspiração sem morrer de tédio, eu recomendo alguns canais do YouTube que falam de mitologia, de um jeito divertido de entender. Como o gringo Extra Credits, foi nele que eu descobri sobre o mendigo antes de pesquisar mais a fundo, e o brasileiro Foca na História. Fora isso, a Wikipédia. É isso aí mesmo. Mas a informação não é confiável. E daí? Você não quer a verdade, você quer inspiração. Então mesmo se a informação estiver errada, ela é válida para sua criatividade. E quando você for pegar a inspiração, se inspire, não copie. Primeiro, se você copiar, você vai fazer mais do mesmo. Isso não é ruim, mas se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você quer criar raças originais e únicas que você inventou. Segundo, apropriação cultural. Calma, não sai do vídeo, tá? Aguenta a cringeness por um momento se é isso que você se sente. Principalmente na gringa, você pegar o aspecto de uma cultura, tipo os mendigos, eles vêm com muito mau olho, tá? É muita chance de você acabar criando uma versão cagada da criatura e reforçar os estereótipos da cultura que ela vem. A exceção é se você pesquisar a fundo essa cultura para representá-la direito, se a criatura for da sua própria cultura, ou se for da Europa, porque a Europa você pode usar o quanto quiser, já que esses caras dominaram o mundo e tanto faz, rouba tudo que você quiser da Europa. Ou seja, se inspire, não copie. Você pode ver esse e mais conteúdos no nosso blog. O link para ele tá na descrição. Entra lá e confere as dicas.